não era tão mal sucedida a ponto de quebrar, não era tão bem sucedida ao ponto de eu viver bem, e eu ficava ali, né? Virou uma meta pra mim, me tornar um jogador profissional de pôquer, e minha mãe ficou super feliz. Feliz, com certeza. Muito feliz com isso. Era o sonho de toda mãe, né? Ter um filho que joga pôquer. Eu comecei a ter pedidos de ajuda de amigos meus para ajudar eles nos negócios deles em relação a marketing. Foi aí que o Érico me apresentou o tal jogador profissional de pôquer. Está começando o primeiro episódio do podcast 2 centavos. Aqui a gente vai falar sobre marketing digital, sobre negócios digitais e também sobre agências de marketing. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Rodrigo Bindes. Eu sou o Leandro Ladeira. Eu sou o Érico Rocha. Agora, será que eu sou o Gui Cardoso mesmo e o Rodrigo Bindes também? Não, eu sou o Gui Cardoso mesmo, aqui é o Rodrigo Bindes. E aqui vocês sabem, vocês já devem ter conhecido, ou conhecem aí pelo menos um ou os dois aqui que estão do lado. E no episódio de hoje, a gente vai contar como é que nós 4 viramos sócios. Né? Inclusive, a gente já pensou em botar o nome do podcast de Os Sócios, né? Faria sentido, mas já tem. Aparentemente. Então, acho que já pensaram. Que tem aí, não. Já pensaram nessa ideia antes. Mas não, o nome do podcast é 2 centavos. Nesse episódio a gente vai contar como é que a gente virou sócio. Vamos contar um pouco da nossa história também. E eu queria começar chamando primeiro o Ladeira aí para explicar que diabo. O Ladeira que deu a ideia. Mas você sabe que você precisa. Você quer saber de mim, Leandro Ladeira? Você sabe que você precisa de uma ideia, chama o Ladeira. Ele deu a ideia desse nome do podcast. Então, por que é podcast 2 centavos, cara? Por que não 5 centavos, não R$1? Eu acho que inclusive tinha que ter, porque assim, vou primeiro falar por que eu pensei. Porque eu participo de muito grupo de Mastermind, e aí a galera tá conversando, debatendo sobre qualquer assunto lá, aleatório. Aí sempre tem um com aquela falsa humildade que fala assim, ó, eu vou dar os meus 2 centavos aqui. Aí grava um áudio de 8 minutos falando pra caramba. Então, assim, é normal. Já ouviu alguém usar essa expressão? Ó, deixa eu dar meus 2 centavos, ou seja, deixa eu dar minha contribuição. Só que é aquela falsa humildade, né? Uma leve contribuição e o cara arrebenta lá e tenta falar bastante e tal. Só que eu acho que tá errado mesmo, porque tá tudo muito inflacionado. 2 centavos. Mesmo pra falsa humildade, vamos botar 20 centavos, porque inflação. Até porque eu tenho um podcast 6 em 7, que quem escuta faz 6 em 7, e esse é o podcast 2 centavos, que quem escutava ganhar 2 centavos. 2 centavos no marketing. Mas é uma gíria, então, como se fosse, vou dar o meu pitaco aqui. Né? Eu vou dar a minha contribuição, contribuição sobre esse assunto. Humilde contribuição, minha humilde opinião. Contribuição. A falsa modéstia, o 2 centavos. Exato. Então aqui a gente vai dar vários 2 centavos de diversos assuntos, né? Ao longo aí dos episódios. Esse é só o primeiro. Tá? Mais ou menos o primeiro, né? Mais ou menos, porque eu acho que na verdade. A gente gravou que foi tão ruim que a gente resolveu não publicar e refazer. Né? Eu vou falar, a gente só regravou de novo. Porque o primeiro Bindes veio fantasiado de Michel Temer. Bota a imagem aí. Bota a imagem, vê se... O que aconteceu? Eu fui cortar o cabelo antes de vir pro podcast. Aí o cara penteou meu cabelo com gel socado pra trás. Ah, foi por isso. Pior que desestabilizou o Bindes. Ele não tava preparado pra essa piada. Ele veio todo achando que tava bom. Ele teve que jogar. Achei que eu tava abafando. Ele teve que jogar todo o cabelo pra trás pra esconder o que a câmera não mostra aqui atrás. De frente eu sou cabeludo. Vem aí o corte, Lelê. Porque o podcast foi jogado fora. Por que aconteceu? Michel Temer aparece no marketing digital. Então tá normal. A gente gravou em setembro, 2 ou 3 episódios, né? Foi. Mas a gente decidiu regravar, começar tudo do zero. A gente poderia, né, como bons marqueteiros, falar, cara, estamos há 7 meses preparando todo esse conteúdo, planejando, alta produção aqui. Mas é isso. Começar falando um pouco da história, né? Pra galera entender como é que a gente virou sócio, de onde que a gente se encontrou. Talvez, provavelmente, muitos dos que estão assistindo não conhecem nós 4, talvez conheça 2, talvez conheça 3. Então, eu queria primeiro, obviamente, né? O Ladeira e o Érico são mais conhecidos. Queria que vocês dessem um resumo do que vocês fazem, qual que é de vocês aí, além de... Meu nome é Leandro Ladeira, eu gosto de fazer piada, eu faço perpétuo. Inclusive as piadas do Érico são... Quer que eu finja que deixa sou eu me você apresentar. e você finja que sou eu? Oi, eu sou o Érico. Eu tava no banco, aí eu tava lá, eu falei, é um suicídio corporativo. Ai, minha mãe. Aí minha mãe falou. Meu Aí filho. ele imita a mãe dele com a voz fina, só que ele já tem voz fina, aí fudeu, né?
Não, vai sério então. Vamos fazer sério. Não, vamos vai fazer você sério. primeiro. Então vai ser eu. Mas qual que é a dinâmica? Eu me apresento ou apresento Você apresenta pra quem talvez não conheça você. Uma pequena, breve história, apresentação dos 2 centavos. Meus 2 centavos da minha vida no marketing digital, né? Eu vim de uma agência, inclusive, né, cara? Exatamente por isso que quando você me apresentou a ideia, falei, cara, furado isso aí. Ideia, né? Sai Sim, fora. eu era uma pequena agência relativamente mal sucedida. Porque ela não era tão mal sucedida a ponto de quebrar, não era tão bem sucedida ao ponto de eu viver bem. E aí eu ficava ali, né, cara? Tinha alguns clientes, às vezes eu achava que estava bem, às vezes eu... Mas assim, eu era o classe média, bem média mesmo ali, cara. Passava sempre sufoco, tava numa situação financeira confortável, porque eu era muito jovem, morava com os meus pais, mas enfim, uma agência que nunca dava muito certo. Não dava muito errado, não dava muito certo. Até que eu vi eu comecei a entender o que era infoproduto antes de conhecer o Érico. Eu vi na época da Copa do Mundo a oportunidade de vender algum produto digital, que era um livro. Eu tinha comprado... O primeiro curso que eu comprei não foi o Fórmula, você sabia disso? Não. Foi um curso do Sei Arata, chamava... Caraca, Sei Arata. A Classe Alta. Eu lembro. Cara, curso bom. E aí eu já tinha entendido que esse cara devia estar ganhando muito dinheiro, que tinha muito aluno, não sei o quê. Eu falei, cara, entendi que eu tinha que vender alguma coisa em escala. Tentei lançar, vou contar bem resumidamente, assim, tentei lançar um livro de receita brasileira para americano, que chamava The Brazilian Food. Deu um fracasso tremendo. Eu falei, eu vou voltar para a agência, que eu prefiro ser um fracassado de agência do que de infoproduto, porque foi 0 vendas. Aí eu procurei no Google, como vender produto digital. Uma entrevista do Érico com o JP. Quando o JP era magro, né? E o Érico usava blusa social. Cara, essa... Quantos anos tem isso, pelo amor de Deus? É irreconhecível. Você fala, eu tinha visão, porque eu comprei na Baixa. Eu falei, esses aí que vão fazer o marketing digital no Brasil. E aí, comprei o Fórmula. Aí, lancei a Kátia Damasceno. Tive um sucesso desde o primeiro lançamento. A gente já faturou quase 6 em 7. O meu primeiro lançamento foi uns 96 mil. Tal. Eu lembro que eu fiquei até frustrado. Não fiz na época que 96 mil dava pra comprar um carro, né? Foi 10 anos atrás. E aí virei um case de sucesso do Fórmula. Aí a gente fez lançamento de 7 dígitos. E aí fiz perpétuo. E aí comecei a... Aí, beleza, um sucesso grande e tal. Até que chegou um momento, fui convidado para dar palestras em alguns... Os meus lugares que eu palestrei foi nos Masterminds do Érico. Sim. No Plat ali e tal. Samuel Pereira, conhece o Samuel Pereira? Sim. Eu falo que o Samuel Pereira é a maior baixaria do digital. Porque, cara, ele é um grande infoprodutor baixo, né? Mas ele foi o primeiro cara que me deu palco, assim. Eu falei a primeira vez no palco e tal. Fiz... Esse é o seu jeito de agradecer. Eu fui lá, cara, de novo. Depois de 10 anos, fui de novo no Segredo da Audiência. Foi legal demais. Ficou 10 anos na geladeira depois dessa. Cara, depois dessa... E aí foi massa, gostei. Aí começava a ser o mendigo de palestra dos outros. Alguém ia palestrar, eu falava, pô, deu umas palestras boas e tal. Aí teve uma vez que um cara falou, cara, meu evento, sua palestra é gente grande. Eu falei, o Samuel Pereira é pequeno. Aí, cara, eu falei, vou produzir minha audiência na época da pandemia. E comecei a gravar lá, fazer live, responder histórias. E a minha ideia não era ter infoproduto. Eu queria fazer tipo o Gary Vee. Ter só evento e era o que eu queria. É mesmo? Era. Só que aí veio a pandemia e não podia fazer evento. Aí eu falei, vou lançar um infoproduto, liguei pro Érico. Falei, a maior parte das pessoas que me seguem vem por causa de você e tal. Então, acho que de alguma maneira, antes de sair fazendo qualquer coisa, eu queria te explicar, tal, tá tudo bem pra você? E o Érico, não, cara, eu acho que tem até uma sinergia esse negócio e tal. Acho que você devia fazer, inclusive acho que a gente podia fazer isso junto de alguma maneira. O que você acha da gente ser sócio? Aí eu olhei, deixa eu pensar. Meu irmão, felizão e tal. Então foi o Érico que propôs. Foi o Érico que propôs. Né? Não sabia, achei que tinha sido o contrário. Aí eu liguei pro Rui e falei, cara, tal. E aí
E aí lancei o Venda Todo Santo Dia. Isso em 2020, né? 2020. Aí lançamos o Venda Todo Santo Dia, foi legal demais. Desde o primeiro lançamento deu certo, eu fui criando meus outros produtos e tal. E vendi minha parte na Kátia, minha participação lá na Kátia. E hoje, porque desde a época da Kátia, eu sempre fiz lançamento, continuo fazendo lançamento. Só que eu implementei o Perpétuo junto. Acho que eu fui o primeiro cara a combinar lançamento e Perpétuo e tendo bons resultados nas duas coisas. Perfeito. E aí eu sou a tese comprovada de que um bom Perpétuo impulsiona um lançamento. Inclusive no mesmo produto. No mesmo produto. Né? Desde a Kátia eu já fazia isso. Dá para fazer com produtos diferentes também e tal. E o lançamento o Perpétuo impulsiona o lançamento. E para quem só tem Perpétuo, impulsiona muito. Eu tentei uma piada, Érica, essa você vai gostar. Opa! Você sabe qual que é a Adoro diferença? suas piadas. Você vai adorar. Eu fico pensando nessas coisas. Sabe qual a diferença de quem faz lançamento para quem faz... Não, para quem faz só lançamento e faz só Perpétuo? Ué, Ladeira, não sei. Quem só faz lançamento, toma Rivotril. E quem faz? Quem só faz Perpétuo, toma no cu. Porque caso você faz só Tem gente que prefere um, tem gente que prefere outro. Se você faz só Perpétuo, cara... Eu não sei o que é Rivotril, mas... É médio de ansiedade, né? Tá. Porque lançamento é uma... É uns remédios de faixa preta. É a faixa preta que você não quer né? ser. Foi daí que veio, né? É outro tipo de faixa preta que você citou. Foi daí que veio as faixas pretas dele? Empreender é uma parada, cara, que mexe muito com o seu sistema emocional e tal. Isso é verdade. E aí eu... É tarja preta, né? Tarja preta. E aí eu implementei as duas coisas e tal, a gente ficou sócio do Érico. E aí, com o tempo, o Érico veio trazendo outras oportunidades de negócio pra gente empreender junto. Então a gente tá com um ecossistema cada vez maior e mais forte. Né? Show, bom legal. resumo? Bom resumo. Depois eu quero saber mais da agência de marketing que você falou ali. Vamos, a gente vai chegar, vamos falar disso aí também. Vamos falar por que no primeiro momento, quando eu fui falar com você sobre o negócio de agência, você falou, meu Deus, corre disso. Vou contar disso aqui. Por que você mandou eu correr e eu não corri? Vai lá, Érico, se apresenta aí. Bom, meu nome era Érico Rocha, eu trabalhava em Londres na época, olha que chique, né? Trabalhava em Londres? Estava no GIS, né? Estava no GIS, né? Olha só a diferença de classe, né? Você fazendo o curso da classe alta, eu pertencendo. Nossa Senhora. Mas assim, histórias assim, eu trabalhava lá, ganhava bem. Eventualmente vou para um curso de desenvolvimento pessoal, descobri que aquilo não era a minha... E o curso não foi do Pablo Marçal. Na época, acho que ele nem estava nessas apagadas. Mas enfim, eram uns cursos muito loucos lá. E nesse curso eu saio e vou seguir. O cara falou que você tem que seguir meu sonho. Eu acredito no cara, peço demissão, me arrependo, volto para despedir de demissão. Meu chefe não falou, vai embora. Né? Tipo assim, não falou, vai embora, falou, vira homem. E aí, eventualmente, eu saio de lá e vou fundar um negócio. Porque assim, eu volto para casa e falo assim, Ju, lembra aquele curso de desenvolvimento pessoal que você achava que era caro? Mas é mais caro do que você imagina. E aí eu falei, mas eu vou procurar outro emprego, vou mandar meu currículo, vai dar certo. Aí ela virou e falou pra mim que, não, vamos tirar 3 meses de férias. E nesses 3 meses de férias, fui pra casa do Cabeção. Conheceu o Cabeção, é real, né? Cabeção é real. Tá. Ele realmente é Cabeção. Enfim, não é à toa, né? Não existe coincidência. Mas enfim, fui pra casa do Cabeção. Na casa do Cabeção eu tive a ideia de lançar um negócio. Na época de leilões de imóveis, não vou nem entrar nos pormenores, mas eu falei, cara, se eu lançar esse negócio e der certo, eu não preciso voltar para o banco, não preciso remandar meu currículo. E aí eu descobri que eu lancei um negócio e não vendia nada. Eu sabia que não sabia fazer marketing. Aí, eventualmente, eu comecei a ficar desesperado, porque o negócio não vendia, estava custando dinheiro, tinha que voltar para o banco, e aí eu comecei a botar meu e-mail em todo buraco que aparecia na minha frente. Aí passou um cara me prometendo uma parada de vender 100 mil... vender 1 ano de vendas em 7 dias. Eu falei, massa, não vendo nada, vai ser fácil vender o equivalente a 1 ano em 7 dias. Mas comprei porque eu achava o vídeo feio, tudo mal produzido, assim, nos primórdios da coisa, né? Tipo, o YouTube... 2012? Meu Deus, não, antes, 2009. Caramba. Porque, eventualmente, eu vou no curso do cara, né? Compro o curso do cara, vou lá na parada do cara... Quando eu vou no ao vivo, então, assim, meu momento de conversão, que eu me senti convertido, não foi quando eu comprei o curso do cara. Porque comprei o curso do cara, não tinha nem comentário no curso. Comentário é uma tecnologia que veio depois. Comentário em blog, sabe? Aqueles comentários sem avatar, sem figurinha. Não tinha Facebook, não como é hoje.
E aí eu vou lá no curso, eu vi a galera mesmo. E aí umas tiazinhas, uns senhorinhos fazendo 6 em 7 em dólar, uns nichos mais loucos. Eu falei, cara, se esses caras fazem, eu também posso. Voltei assim, convertido. Tipo assim, convertido, voltei. O evento ao vivo foi em fevereiro, já de 2010. Eu comprei, acho que em novembro de 2009 o curso. Fevereiro de 2010 foi no evento ao vivo, lá em Los Angeles, inclusive. E aí eu voltei, dia 23 de março, eu relanço com essa técnica, agora crendo. Né, esse negócio de crer para ver para crer ou crer para ver, faço 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias, eu falei, porra, demais. E aí comecei, levei esse negócio para 2,5 milhões de faturamento, eu tinha, sei lá, 3 funcionários, na verdade comigo, com o Hugo e mais uma funcionária, eu acho que a gente já estava aí, se eu não estiver exagerando, mas eu estava aí no faturamento de 2,5 milhões, deixo de voltar em Londres, volto para o Brasil, na época. E eu falei, cara, massa, e o Hugo já tocava o negócio, a gente fez terceirização de todo o resto da operação e tava sussa. Eu comecei a surfar, tomar, lá em Balneário Camboriú, na Avenida Atlântica, aluguei um apartamento lá, e ficava lá surfando, fiz uns 6 meses mais ou menos, e aí eu comecei a ficar entediado, e aí eu falei, cara, eu preciso fazer uma coisa que faz meu coração cantar, e a Juliana falou assim, cara, você tem que ensinar marketing digital, porque você só fala disso. Parece que você gosta de falar disso, por que você não vai falar disso com quem quer te ouvir? E é verdade que eu falava disso com todo mundo que não queria me ouvir. Sabe, aquela coisa de tentar ficar empurrando o que você sabe, mostrava, às vezes chegava para os amigos de faculdade, que eu morei em República, mostrava meu celular, coisa boa pro ego, falava, cara, olha só quanto que eu fiz em 7 dias, mostrava, sabe? E ninguém queria saber daquilo, né? Não fazia, ninguém mesmo. Mas aí eu comecei a ensinar a fórmula. Eventualmente falei com o Jeff Walker, que era o detentor da metodologia, licenciei a fórmula, né? Então eu pago royalties para ele até hoje, da fórmula de lançamento e tal. Faço isso com o maior orgulho, mesmo sabendo que tinha um jeito de não fazer. Se você quiser, muda o nome aqui, faz o nome aqui, mas eu achei, cara, eu sempre fui a coisa, cara, é a coisa certa de se fazer, até hoje faço, tá? E aí, enfim, é a fórmula, aí primeiro com 53 pessoas, aí foi criando esse ecossistema, e eventualmente hoje, na época eu não via isso, mas hoje é difícil alguém... Eu vou falar, as pessoas que mais têm sucesso têm a estratégia de lançamento no seu negócio. Então ele modificou o mercado, foi uma primeira revolução do mercado, de verdade. Até quem quer falar mal da fórmula, tem que usar a fórmula para falar mal bem feito. Já vi isso, né? Senão ele não tem tanto impacto assim. Então assim, foi uma revolução muito grande. Aí disso tudo, tô aqui. Show, legal, bom. E até resumo. empresas gigantes, só um parênteses. Antigamente a fórmula era o underground, assim, cara, você vê BTG usando a fórmula, XP usando a fórmula. Tipo, literalmente. Exame. Não é, tipo, cara, contratando o aluno do Érico, o nego da mentoria, pra fazer empíricos. A fórmula Brasil de... Paralelo também, né? Começou com... Não, mas assim, Brasil Paralelo ainda veio do underground. A gente tá falando assim, cara, do... De empresas sei lá, o cara da Arezzo me ligou. Cara, pô, é muito massa, né? Empresas grandes, até fora do infoproduto, falando, cara, vamos fazer lançamento. Sim, total. Hoje o mercado do marketing digital não seria o mercado do marketing digital como é hoje se não fosse a fórmula de lançamento. Érico Rocha. Não, se não fosse Érico Rocha. Não, é de verdade, porque eu já vou contar minha história, mas eu comecei pelo Jeff Walker. Primeiro eu conheci o Jeff Walker, depois eu conheci você. Quem não sabe, Jeff Walker é o cara que criou a fórmula de lançamento nos Estados Unidos. Né? Então eu tive acesso aos dois mentores aí, tanto o Jeff Walker quanto o Érico. E cara, o que o fórmula de lançamento se tornou no Brasil foi muito maior do que nos Estados Unidos. Então... E foi através também do Érico que veio o meu aprendizado, minha entrada no marketing digital, né? Então conta aí como você entrou no marketing digital. Cara, quem é Rodrigo Bins? Um dia chegou um amigo meu e falou assim, cara, vamos lá pra São Paulo pra um curso de um tal de Érico Rocha. Sério mesmo? O André Benhatar, meu amigo na época. Um dos primeiros alunos. E ele falou, cara, tem um cara lá que tá fazendo umas coisas diferentes. Louco até não poder mais, só os amigos, hein, cara? Levemente doido. Pensando no cara figura, esse André Benhatar. Gente boa ele. Conheci também. E aí ele chegou, cara, vamos lá nesse curso, não sei o que lá. Na época eu acho que você comprava um ingresso, podia ir outro, alguma coisa assim, não era? Tipo isso. E aí, enfim, fui lá e decidi aceitar esse convite dele. Aí eu paguei o ingresso pros dois, ele foi convidado. Mas foi bom, cara. Eu não me arrependo, na verdade sou muito grato, porque foi lá que eu conheci a fórmula, conheci você, e foi minha porta de entrada para o marketing digital. Porque até então eu era do mercado tradicional, restaurantes, negócios de alimentação, né?
Franquia do Subway, o que mais você Fui fez? franqueado da Subway, tive vários restaurantes, várias franquias, sempre muito ligado a restaurantes. Até alimentação. pastel de Belém você já vendeu. Tem uma indústria de pastel de Belém. Opa. E, sério, chama Confeitaria da Torre. A gente vende para supermercados e food service. E aí, pessoal, eu tava, enfim, sempre fui muito ligado a esse meio ali de restaurantes. E eu sempre fui um dono de restaurante, um dono de negócio de alimentação frustrado com a agência de marketing. E na época que eu conheci o lançamento, a forma de lançamento... Então, você era frustrado com ladeira. Tipo isso. Com caras como ladeira. Tipo isso. Por quê? Por quê? Cara, porque a agência de marketing, ela não entende do negócio de verdade do empresário. A verdade é essa. Ela tem dificuldade para entregar resultado. Eu acho que esse é um grande problema ali das agências. Então, assim, eu era muito frustrado. Eu lembro até de um episódio em que uma agência grande que atendia a Subway na época, a gente pedia, por exemplo, uma arte para um flyer e ele me entregava uma arte de um banner. Então, umas coisas meio doidas assim. Então, era muito frustrado com o serviço das agências. Enfim, aí o que eu fiz? Eu peguei os aprendizados do Fórmula, gatilhos mentais e algumas estratégias para aplicar para negócios físicos. Então, naquela época eu fiz isso. Eu não fiz lançamento na época, fui lançar bem depois. E, assim, deu muito certo. A gente foi muito bem sucedido aplicando as técnicas do marketing digital que eu aprendi lá. E eu fui me aprofundando, fui conhecendo mais coisas do marketing digital. Eu, eventualmente, comecei a fazer lançamentos. Fiz vários lançamentos, enfim, coisas não tão grandes assim, mas... E aí, acelerando um pouquinho, um dia o Érico chegou pra mim e falou, cara, tem um amigo meu que joga pôquer. Não, vocês viraram amigos, né? A gente virou amigo. Sim, tá, pulei. É porque aqui em Brasília Então, tem um grupo tem um grupo dos... Eu voltei pro Brasília e tinha um amigo meu que era meio empresário. Amigo do amigo. É empresário. Aí eu descobri que os empresários jovens de Brasília se reuniam numa confraria. É tipo um mastermindzinho que ninguém é dono de nada. Tinha uns não tão jovens, assim. Tipo assim, Na época eu era jovem, E aí eu ia nesses encontros e conheci o Bindes lá. Eu criei essa confraria, que era a confraria dos empresários, foi. Pô. Eu e o Elbio na época. Ele me chamou pra uma, foi uma beleza, eu vou contar. Lembra? Não conta o que aconteceu lá. Eu tenho a foto desse dia, a gente podia até postar aí essa foto no... Não. Eu vou contar o que aconteceu lá. Nossa Senhora. Cara, Peraí, esse podcast é patrocinado com um oferecimento de água Cristal e energético Red Bull. E canetas Bic. A gente tá ganhando dinheiro com esses caras? Não, tem que Se não começar a ganhar, cobrar, o de próximo graça. vai ser com a Monster. Boa, gostei, ó. Ameaçar. O que aconteceu? Eu criei essa confraria, a gente tinha um grupo de empresários que se reunia uma vez por mês. Todo mês então, a gente se encontrava, o Érico passou a fazer parte, porque, enfim, O que a gente fez? No início a gente chamou um amigo, que chamou outro amigo, que chamou outro amigo, os empresários foram se reunindo. Então a gente criou um grupo muito estruturado ali de 18 empresários que tinham... eles tinham a possibilidade de todo encontro convidar alguém. E o Leandro Ladeira foi um dos convidados, eu acho que foi seu convidado na época, para esse encontro. Foi quando eu acho que eu conheci o Ladeira. Enfim, Depois disso acabou a confraria. Coincidência. Essa história aí desse encontro aí do Ladeira foi engraçada. Depois a gente pode contar um pouquinho. Mas aí, o que aconteceu? Um dia o Érico chega. Cara, Ele manda uma mensagem. Eu mudei pra Brasília, eu não tinha amigo, entendeu? Tipo, assim, eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa pra ter mais amigo. Tipo assim, não de... Cara, eu vou fazer o seguinte, vou organizar um poker aqui em casa. Boa. E aí mandei uma mensagem lá pra confraria e falei assim, A mensagem do Érico tem gatilhos mentais. Pra convidar pra jogar poker na casa dele tem gatilhos mentais. Eu falei, tem 8 vagas. Ele mandou desse jeito, olha, tem aqui, a gente vai ter um poker, tem só 8 vagas, resta só uma. Eu estou te convidando. O gatilho mental da autoridade, E aí eu vou tem um profissional de poker. Profissional de poker. Vou trazer um cara que manja de poker, que é o Gui, Que manja. Ex-profissional de poker aí, que vai ensinar o poker e tal. Resumindo a história, o Gui viveu de poker, profissional de poker, foi rapelado Saiu de lá com o rabinho entre as pernas. do Bindes, depois do irmão e depois do próprio Rui. O Rui não sabia nem as regras. O Rui tava jogando poker. Ganhou do Aí Bindes. imprimiram, cara. Juro pra você, não é mentira. Ele olhava Imprimiram assim. a cola dos melhores jogos. E o Rui pegava aqui, aí eu falava. All in. Ele falava assim. Aí chamava e perguntava pro cara: 3 ais com 2? Não. Aí ele olhava. All in! Aí todo mundo corria.
Mas o Rui era engraçado, porque ele dava win em todas. Ele não tinha. Ele tinha uma maleta de ficha, não foi ele que tinha uma maleta de ficha? Eu nunca tinha jogado poker, tinha uma maleta de ficha no carro. Enfim, aí foi aí que o Érico me apresentou o tal jogador profissional de pôquer. Mas o Érico tá falando que ele foi rapelado, mas ele também foi. No segundo que o Érico perdeu. Mas o Érico não ganhou uma mão, cara, coitado. Acho por isso que ele não fez mais. Eu não sei, só uma vez, eu acho. Depois olha no podcast do Joel J que eu falei que eu nunca ganhei nenhum jogo. Depois você vai lá, é real. E ele é competitivo e a galera ficava zoando, pô, o Érico é gente boa, né, cara? Ele junta todo mundo aqui, faz churrasco e nem participa, porque ele já tinha saído. Ficou puto. Pois é, aí eu conheci o tal profissional de poker. E outro, nunca teve revanche. Nunca quis. Pois é, por isso que eu perdi pra. Enfim, né? Então, mas cadê a revanche? Primeiro pra depois voltar a fazer o poker, hein? Poderia. Eu tenho as fichas, eu e o Rui. Não sei. Deve ter sido a única vez que o Rui usou essa ficha aí de fato. Enfim, aí conheci o Gui, fizemos amizade, né, Gui? Hoje sou padrinho de casamento, inclusive, do Gui. E aí isso foi, sei lá, em 2000 e... Quando é que você veio para o Brasil? 2019. 2018 que eu cheguei em 2018, no final de 2018. Mas em 2019 que a gente deve ter feito o poker lá. E, bom, em 2020, quando veio a pandemia, eu comecei a ter pedidos de ajuda de amigos meus para ajudar eles nos negócios deles em relação a marketing. E foi aí que eu comecei a prestar serviço de forma bem despretensiosa para outras pessoas, mais na área de restaurantes. E foi aí o início da minha agência de marketing, de forma realmente totalmente não planejada. Comecei a ajudar um aqui, outro ali. Quando eu fui ver, eu já tinha 8 clientes. Ajudar, né? Ajudar no sentido de prestar serviço, exato. Mas assim, não tinha nada estruturado. Eu não era... Ajudar cobrando. Ajudar cobrando R$8.000 por mês. Cara. Mas assim, cara, de verdade, eu não planejei ter uma agência. Eu não fiz um plano de negócio, entendeu? O que eu fiz? A intenção era ajudar. Era ajudar. Entendi. Mas ganhando dinheiro. Aí eu comecei com um cliente, 2 clientes, 3 clientes. Quando eu cheguei a 8, eu estava sozinho e eu tinha uma forma de entregar esse serviço em que eu tinha pessoas terceirizadas ali que me ajudavam nessas entregas. Aí eu falei, pô, tô precisando de um funcionário. Foi quando eu contratei a Mari, que tá comigo até hoje, ela é nossa sócia hoje na agência. Ela começou a me ajudar. Aí a gente continuou crescendo. Quando a gente chegou em 24 clientes, ela chegou para mim, Rodrigo, em 9 meses a gente foi de 8 para 24 clientes. Você tem noção disso? E eu não tinha percebido, cara. Olha que doido. E isso em paralelo eu tinha outros negócios, porque eu não tava só na agência. E na época eu nem chamava aquilo ali de agência, porque eu não gostava de agência e eu não queria ser chamado de agência. Você queria ser chamado de quê? Pois é, eu não ajudante. Sabia. Ajudante. Cara, porque assim, tinha aquele negócio, algumas empresas se chamam de assessoria, de marketing. Só que assim, eu era puto com as agências de marketing. Então eu não queria ser um deles, entendeu? Eu não queria ser uma agência. E aí eu falava, cara, porra, eu não sei também como que eu vou me chamar. Porque se eu falo que eu sou assessoria, a pessoa não entende. Se eu falo que eu sou um ajudante de marketing, as pessoas não vão entender. Então, eu ficava nessa dúvida. Foi aí que depois eu decidi ser uma agência de marketing nichada em restaurantes. Então, assim, não sou uma agência qualquer, genérica. Eu sou uma agência nichada em restaurantes. E foi aí que o negócio foi sendo construído. Eu comecei a entrar em algumas mentorias para donos de agências. E comecei a perceber que o nosso modelo que a gente tinha construído ali, eu, a Mari e tudo mais, era um modelo que tinha mais faturamento de todo mundo, era o maior faturamento dos grupos que eu estava ali de mentoria, que tinha maior lucratividade e que tinha menos equipe. Aí eu falei, pô, tô fazendo alguma coisa diferente aqui, acendeu aquela luz, né? E aí quando foi mais ou menos no final de 2022, eu comecei a pensar em abrir a mentoria. Aí eu comecei a fazer stories, chamar ali tal. Sei que em janeiro de 2023 começou a mentoria de fato. E aí o Gui tava saindo do Érico. Eu falei, Gui, deixa eu te mostrar um pouquinho, não foi, Gui? Deixa eu te mostrar um pouquinho do que eu tô fazendo. Posso contar de onde eu comecei a chegar nesse ponto aí. Bom, basicamente eu comecei a ganhar dinheiro na internet em 2006. Olha aí. Mas tinha internet quem naquela época? Não devia ser jogando poker não, porque você não sabe jogar. 2006, quem começou? Você começou em 2000 aí? Não, 2006 ganhar dinheiro na internet. Era nem nascido. Não, com infoproduto, o meu foi em 2013. Não, na internet. O meu foi em 2010. O que é na internet? Eu comecei antes até. Cara, eu tinha o site Brasília Mix aqui em Brasília, aí, né? Ó, e aí eu ganhava. Bastante, né? Olha. Que época era isso aí? Ai, cara, 2000 e... por aí, 2006. 2006, comecei a ganhar dinheiro na internet em 2006. Mas eu não ganhava muito dinheiro não, tipo, era bem pouco, assim. Eu não considero, caramba, ganhar dinheiro mesmo eu ganhei com o projeto da Kátia. Boa. Não na internet, na vida. Primeira vez que eu falei, cara, agora eu tô ganhando dinheiro, velho. Mas eu comecei... Eu ganhava nos bancos lá, quanto que era o seu salário do banco?
Se convertesse na época, era 87 mil reais por mês. Bicho, eu não ia ter. Eu tava até 84. Se fosse eu, Depende da época, é Libra, converte. Tipo, o cara falando, porque o meu coração não toca. Com 80 eu tava tocando trombeta. Você tava assim, Então, em 2006, eu conheci o Poker Online. Nessa época eu tinha 15 anos. E eu sempre gostava de jogo. Gostava muito de baralho, essas coisas. Eu falei, putz... Gostava de quê? Baralho. E aí eu falei, cara, isso aqui eu gosto de fazer. Descobri que dava pra ganhar dinheiro com isso, que existia profissional, existia torneio, não era um jogo de azar, era um jogo de habilidade. E eu comecei a estudar isso. E aí me aprofundei no poker. Acabou que virou uma meta pra mim, me tornar um jogador profissional de poker. E minha mãe ficou super feliz, com certeza. Muito feliz com isso. Era o sonho de toda mãe, né? Ter um filho que joga poker. Mas não, ela ficou muito chateada, muito brava. E aí, na internet, a internet, pelo menos hoje, ainda é livre, né? Mas em casa tinha a dona da internet, que era minha mãe. Aí ela censura? Aí ela desconectava o cabo, eu tava no meio da partida. Enfim, era um caos lá, porque eu queria ser jogador profissional de poker. Enquanto ela queria que eu trabalhasse com alguma coisa mais tradicional. Imagina a minha, que eu falei, mãe, vou vender curso de pompoarismo. Ela fala, vai jogar poker, feliz, meu filho. E ela ia ficar feliz se eu jogasse poker. E aí acabou que eu fiz uma aposta com ela. Eu falei, mãe, se até o meio do ano eu não estiver pagando o meu colégio com o dinheiro do poker, eu arrumo um trabalho. Então eu fiz uma garantia condicional pra ela aí. Uhum. E aí chegou no meio do ano, eu paguei o resto do ano à vista do colégio, ganhando desconto ainda. E aí ela começou a aceitar eu jogar poker e não me encheu mais o saco nesse sentido. Até me apoiou depois, né? Então é isso. Acho que muitas vezes você sente que a pessoa não tá te apoiando, mas quando vê o resultado, acaba, né, calando a boca de muita gente, né? Nada como pagar o colégio adiantado, né? Então é isso. Eu fui 7 anos profissional de 2000 e... Ixi, agora fazer conta vai ser complicado. Mas dos meus 16 anos até meus 20 e poucos. Aí você desaprendeu o poker. Não, calma, vou chegar nessa história. Vou fazer minha defesa aqui. E aí... E aí, nisso, eu tava querendo fazer algo diferente, porque eu já tava um tempo jogando poker e eu não me enxergava mais fazendo não me enxergava mais fazendo isso durante muitos anos. Chegou uma hora que eu cheguei num patamar ali que eu não tava superando. Eu falei, cara, não sei se é isso que eu quero estar fazendo mais. Só que a única coisa que eu sabia fazer era jogar poker. Então, o que eu vou fazer? Aí, nisso, eu fui conversar com algumas pessoas. E aí na época, um jogador profissional de poker que era muito amigo meu, que é o Gabriel Goff, né? Inclusive, não sei onde ele está. O Goff? Não sei onde que ele está, antes que me perguntem. Ele chegou e falou, Gui, dá uma olhada nesse curso aqui, que eu tô querendo fazer um negócio relacionado a isso, fazer um curso online, alguma coisa desse tipo, lançar um produto, vê se te interessa. E aí esse curso que ele mandou era o Product Launch Formula, do Jeff Walker. E aí eu assisti, aí minha cabeça abriu, né? Falei, caraca, nossa, caramba, não imaginava que existia esse mundo. E para mim foi muito fácil me convencer que dava para ganhar dinheiro na internet de outras formas, porque, cara, eu jogava poker. Então fazer marketing digital, eu tava me tornando mais normal do que eu era. Era mais fácil explicar marketing digital do que explicar poker. E aí eu entrei nesse mundo. E aí, junto com o Goff ali, a gente abriu a High Stakes Academy e a gente teve cursos aí de desenvolvimento pessoal. Eventualmente, né, logo no início ali, conheci o Érico, entramos ali no... Não, vocês fizeram um lançamento semente, como é que era o nome daquele lançamento? Era pra ensinar a abraçar a árvore, não era? Não, pô. Que o Érico nem ensina mais, cara. A gente fez um hiperlançamento hiperlançamento semente. Que é aquele tipo um congresso, não é? Era um congresso de poker. Aí eu vi que tava nos mais quentes da Hotmart. Eu conheci vocês antes da High Stakes. E eu falei pro Rui, cara, olha isso aqui, tá muito bem feito, não sei o que, esses caras vão explodir. E eu me afiliei. Caraca, pra ver como é que era por dentro. Cheguei a conversar ou com você não. ou com o Goff, eu não sei nem com quem que era. Não sabia, não. Foi, cara. E foi muito bem feito. Foi bem feito, Foi o único lançamento que a gente fez no nicho do poker. Os outros foram desenvolvimento pessoal, mas independente de profissão, né? E aí, isso foi acho que 2014, aí a gente começou a focar mesmo nesse negócio. Eu parei de jogar poker, fiquei só no marketing digital. E aí conheci o mundo dos lançamentos, né? Entrei no Platinum do Érico. E naquela época a gente fez alguns dos maiores lançamentos da época lá, né? Então eu lembro que na época
era o nosso terceiro. 5 milhões, fez 6 milhões. 5 milhões dá pra comprar uma casa. Você consegue dar entrada num APzinho aqui, né? Então, eu tenho o troféu 6 em 7 daquela época. Lá dele deve ter também. O primeiro troféu 6 em 7, você tem esse? Aquele redondinho. É a bolinha. Que eu acho que deve ter comprado na 25 de março. Eu tenho os quadrinhos, né, e tal. Acho que o meu antes era troféu mesmo, era um troféuzinho. Eu sei que no meu quadrinho lá é o 6º e o 7º a fazer o 6 em 7 no Brasil. Olha. Tipo, é bem... Era numerado. Até hoje é numerado, né? O 6 em 7 não sei, mais, o 6 em 7 não mais. A gente começou a renumerar, mas enfim. Aí eu tenho 7 em 7 de 2016 também. Enfim, aí eventualmente eu tive problemas aí com o meu ex-sócio. E aí eu saí dessa sociedade, né? Inclusive vendi minha parte, não recebi até hoje. Ficou rico, só não recebeu. A primeira polêmica do nosso podcast. Então, talvez o golfe tenha bons motivos. A gente quer saber onde tá o golfe, cara. Então quando me perguntam onde tá o golfe, eu falo, tô querendo saber também. Então, e aí nisso eu tava no Plástico, no Mastermind do Érico. E, cara, eu tava aberto a novos projetos, né? Eu tinha saído dessa empresa e eu falei, cara, não sei o que eu vou fazer daqui pra frente, mas eu vou conversar com as pessoas aqui, aproveitar esse encontro. E eu falei, vou falar com o Érico, porque o Érico me conhece, né? Conhece um monte de gente, de repente ele indica aí, sei lá, um expert pra lançar, ou algum projeto que eu possa estar envolvido, mas nunca me passou pela cabeça trabalhar com ele. E aí o Érico me convidou pra trabalhar com ele. Fez a oferta irresistível. e aí eu topei me mudar de São Paulo pra Brasília em foi final de 2018. E aí foi para trabalhar no Insider, né, ajudando a construir o programa, ajudando a mentorar lá dentro, né, fui um dos mentores do Insider. E foi por 4 anos trabalhando aí com o Érico Rocha, a gente ajudando a crescer aí o Insider, os Masterminds aí do Plat. E aí nisso eu tava querendo voltar a empreender. Né? Então eu sempre fui empreendedor, né? No começo ali trabalhando como jogador profissional de poker, depois na High Stakes, né? Enfim, crescendo no negócio de lançamento. E eu queria voltar a empreender, até tentei empreender paralelo ali, junto com o trabalho com o Érico, mas não consegui. E aí eu propus falar, de repente, trabalhar part-time, metade tá no Érico, uma parte tá empreendendo, só que acabou que a gente não chegou num acordo e veio a decisão de sair, né, para empreender, queimar a ponte, ainda sem algo definido exatamente o que eu faria. E aí, cara, procurei fechar o ciclo lá no Insider, né? Da melhor forma possível. Inclusive, eu gravei praticamente um curso. Você sabe dessa, Ladeira? Não. Eu gravei, antes de eu sair, eu gravei um curso, enfim, de tudo que eu fazia lá. Os Implementation Days, como é que construir as palestras pro mundo paralelo. E aí eu construí também um curso de como é que faz a aprovação com o Érico de uma palestra e como é que você conduz a reunião com ele. É literal. O que tem. Isso aí, eu fui dando um nome de personagem. Então, esse aí é o personagem Manuel da Padaria. Que o Érico é o Manuel da Padaria. Então, ele vai levar na literalidade aquilo que você falar. Fala assim, cara, todo mundo tem sede. Aí o Érico, o mundo inteiro? Você quer dizer que o mundo... Exato. Aí... e aí tinha até... sabe de mim, né? Tinha até a aula, como é que você faz a apresentação durante a reunião. O que você faz se o Érico te interromper? E o mais importante, o que você não faz? Eu não sei se tem nessa aula, mas eu sei uma de assim, como irritar o Érico profundamente. Isso é fácil. Sabe como? Cara, quando ele perguntar uma coisa, você responde outra. Exato. Ele chega... Inclusive, no podcast que a gente jogou fora, o Érico me perguntou a mesma coisa 10 vezes e eu não sabia responder. Cara, eu tenho história boa. Em vez de falar, não, ele tentava dar uma enrolada. Não, veja bem. Cara, ele tem esse problema. É muito bom. E nisso... Aí o corte, como irritar o ego profundamente. E nisso que eu tava saindo lá, eu fui conversando, obviamente, com algumas pessoas, né, pra ver o que ia ser meu próximo projeto. E aí eu conversei com o Rodrigo. E eu sabia que o Rodrigo, ele tinha uma parada de fazer o marketing digital pros restaurantes. De ajudar, né? De ajudar cobrando, né? Pra ajudar o marketing digital dos restaurantes. Eu nunca dei muita bola, assim, porque, cara, sinceramente, eu sempre achei a agência uma merda, modelo de negócio.
Então nunca me interessou, porque, pô, como eu vendo infoproduto, tem escala e tal, eu falo, putz, agência, você vai ter um monte de cliente, dor de cabeça, acho que muito do que você também passou, né? Como não dono. Só eu, cara, mas até hoje, eu acho que a maioria das agências passa um pouco disso. Com certeza. E até do nosso nicho, até do nosso mundo, porque assim, tem as agências de negócios locais, mas tem as agências de infoproduto também. Sim. Cara, muita gente sambando pelos motivos errados, assim. Porque o mercado é próspero, por que cara tem... Então, não deveria ser assim, né? Não. E aí nunca me interessou esse tipo de negócio, nunca pensei em ter uma agência. E aí eu sabia que o Rodrigo tinha, porque a gente era amigo, a gente conversava, mas, cara, não entendia a fundo o que era exatamente a agência dele. Ele foi me falando. Aí fiz uma oferta irresistível. Não, aí foi antes ainda. Aí ele foi me falando, cara, deixa eu explicar como é que é, ó, tem só um nicho, cara, equipe enxuta, pô, é um pacote de serviços, mesmo pacote... e você, só recorrência, escalável, não sei o que, tô faturando 150 mil, não sei o que, 50% de margem de lucro. Aí eu, caralho, isso aqui desse jeito é interessante. E aí nisso ele falou, tô começando uma mentoria. Aí eu falei, pô, mentoria é um negócio que eu trabalho com educação, né? Infoprodutos e tal, tem mais de 10 anos. E mentoria, especificamente mentoria, 5. Então, pô, essa parada eu sei fazer. E aí ele me chamou pra ser sócio, sabendo que eu tinha saído lá do Érico, me chamou pra ser sócio, né, na agência de marketing para restaurantes e também nessa mentoria que tava no iniciozinho. Acho que eu tinha dado uma aula só, né? Pra meia dúzia de mentorados. Mesmo. Então, e eu topei esse projeto. Falei, cara, vamos ser sócios, vamos fazer esse negócio acontecer. Então foi aí que a gente acabou virando sócio. E aí vem o ponto de quando nós 4 viramos sócios, né? Porque o que aconteceu? Eu fazia parte do Platinum antes de trabalhar com o Érico, né? O Mastermind. Platinum é um grupo de Mastermind do Érico, né? Só para quem fatura acima de 2 milhões no ano. E eu entrei acho que em 2017, 2018, 2017 que eu entrei. Então faz bastante tempo que eu já fazia parte. Quando eu passei a trabalhar com o Érico, eu não precisei mais pagar o Platinum, que não é barato. Quanto que tá o Platinum hoje, Érico? Ai, cara, esse que você tá 150 mil reais pra quem vem de fora, né? Ou 100 mil reais pra quem vem de dentro. Então, beleza. Assim, vem de outros programas, né? Ou seja, não é um negócio... Por ano, né? Por ano. Então, quando eu passei a trabalhar com o Érico, eu não precisei mais pagar. Porque eu tava trabalhando ali, né? Não precisava pagar. E aí, quando eu falei, Érico, eu não vou trabalhar mais com você e tal, saí. Aí eu me dei conta, putz, cara, agora eu vou ter que pagar o Platinum. Não tinha feito essa conta. E aí eu tinha todos os motivos pra não continuar no Platinum. Por quê? Eu tava desempregado, exatamente. Então não tinha renda. Outro motivo, eu já conhecia todo mundo, né? Então, ainda mais trabalhar com a área que tinha uma visibilidade muito grande, então o network eu já conhecia todo mundo. Em termos de conhecimento, eu tenho muito conhecimento de marketing digital, de negócios digitais, então, e estaria começando um negócio meio que do zero, então talvez não tivesse nem no nível ali das pessoas naquele momento, nesse primeiro momento, né? Então, falei, cara, eu acho que eu não vou renovar o Plat. Acho que eu não vou continuar, talvez eu volte um ano depois. Aí de última hora eu falei, não, cara, não faz sentido. Não vou ficar sozinho não, velho. Por quê? Se eu tivesse saído, eu estaria enfraquecendo os vínculos que eu tinha com as pessoas ali. Eu falei, cara, não quero enfraquecer esses vínculos, vou continuar mesmo, vou dar um aperto aqui. Isso que era um ano que eu ia casar. Bom, esse já vai pro Mastermind. É verdade, não, mas é real. Um ano que eu ia casar, ia ter lua de mel em euro, né? Então eu ia ter vários gastos e ainda tava perdendo minha receita ali. Então decidi continuar. Aí no primeiro encontro de fevereiro do ano passado, 2023, né? Primeiro encontro de fevereiro do ano passado, o Érico sobe no palco e conta a história de como vocês viraram sócios, né? O crescimento que você teve lá, quanto tempo aí você chegou em quanto faturamento? Cara, foi tipo assim, primeiro lançamento 400 mil, isso foi em maio, e aí eu não lancei mais, né? Aí no ano seguinte 4 milhões, aí no ano seguinte 8, 32, 56 milhões. Puta, isso com o Érico desde o início, né? Desde o primeiro... Esses 400 mil, basicamente, vieram da audiência do Érico. Sim. Aí, daí pra frente, eu já comprava a audiência e abria mercado junto, né? E aí o Érico sobe no palco, fala do Plash, né? Do evento do Plash. Fala da sociedade de vocês, do resultado que rendeu. E falou, cara, eu quero abrir a oportunidade pra ser sócio de outros negócios. E dessa vez não vai ser só eu, vai ser eu e o Ladadeira.
Aí nisso que ele tava falando isso, eu já tava me remexendo na cadeira aqui. Eu falei, meu Deus, é pra mim esse pitch, não sei o quê. Só um parêntese antes disso aí, que eu acho que é engraçado. Que tava tendo o aniversário do Thiago Batista. Verdade. Boa. Você sabe da história? Não, acho que não. Antes de eu ter fechado com o Bindes. Ele tava na dúvida, ele tinha acabado de sair do GD. Acabado de sair, ele chegou lá, Ladeira. Tô com uma ideia aqui, queria saber a sua opinião. Você tava querendo me ferrar, hein, Ladeira? Aí ele pegou e falou assim, tu conhece o Bindes? Cara, Bindes eu conheço, gente boa e tal. E tudo bem. Aí ele falou assim, cara, o Bindes tá com uma ideia de investir em agência de publicidade. Eu falei, bicho, sai fora, a agência é uma merda. Cara, eu tô te falando, eu tive agência a vida toda. Vai vender serviço. Pô, tu sabe infoproduto, vai vender infoproduto, cara. Agência... Muito, não, Leandro, é porque é uma agência, outra nichada. E, pô, o Guto tava lá e eu sozinho, que a parte não tinha ido. Você lembra disso? Foi. E aquele dia, não sei se você vai lembrar, Érico, eu tava fazendo um desafio, eu, o Érico e o Malves, de queimar caloria por dia. Eu lembro que você tava e eu não lá. queria perder. Ele tava conversando isso comigo e eu na esteira, pra não perder do Érico as calorias. Inclusive ganhamos, você tá me devendo uma pizza e um tiro. Eu tô devendo pizza e tiro pro Ladeira. Bora depois você vai tirar e comer pizza. Você tá por Cara, foi esse dia, cara. Meu irmão, e aí eu na esteira correndo, a galera cuidando do Guto com cocô, eu tenho que trocar a fralda, e aí o Gui falou... deixa pra lá, depois eu te explico mais. Mas resumindo, você falou que era furado. Foge que é Não, Foge. furada, cara. O Bindes é gente boa, mas esse negócio aí não vai dar certo não, cara. E aí, cara, eu vi que eu não tive tempo ali de explicar como era diferente. E eu falei, cara, talvez acho que o Ladeira não sacou o que é, né? Talvez. Enfim, aí eu não segui o conselho do Ladeira. A gente virou sócio. Aí beleza, aí teve esse evento do Plástico. O Eric subiu no palco e falou isso. E nisso, Eric, não sei se você vai lembrar, mas a gente almoçou juntos. Eu, você, a Pri, o Hugo. Porque faltou a gente ter uma despedida. Nossa, você não lembra? Aí, cara, aproveitei o almoço ali, já falei, cara, o que eu tava fazendo e tá, inclusive, Érico, isso aí acho que faz sentido. Aí, beleza, aí a gente marcou uma próxima reunião. Aí, obviamente, cara, trabalhei muito tempo com o Érico. Eu sei como é que apresenta as coisas pra ele, eu sei qual que é a forma. É o mapa mental. Um curso de como convencer o Érico. Fiz um curso. Curso bom, né? Bom. E aí montei o mapa mental, eu e o Binz ali montamos um mapa mental e apresentamos. Acho que foi primeiro pra você, né? Acho que foi. Foi, depois você chamou o Ladeira. Interessante que o Gui falou pra mim, olha, a gente quando tava saindo de lá, ele falou, o Érico não te interrompeu hora nenhuma, não interrompeu a gente hora nenhuma. Significa que ele gostou. Porque quando ele não gosta, ele interrompe. Não gosta, não entende. E aí... Enfim, aí qual foi a primeira... Você lembra como foi a tua primeira impressão quando você ouviu? Você já gostou logo de cara? Tava claro. Eu acho que uma oportunidade clara para começar é atrativa e clara, né? E eu pensei, se ele consegue me apresentar de uma forma clara, ele consegue essa oportunidade, ele consegue também apresentar para a audiência de forma clara. E, na maioria das vezes, é isso que você quer num cara que vai ensinar. Uma é legitimidade, capacidade de resultado, mas eu já vi os resultados lá. A segunda coisa é a capacidade de comunicar a oportunidade. Porque se você não tivesse essa coisa clara, você ia fazer os lançamentos, ia dar ruim, e adivinha quem ia ter que clarificar isso? Ia sobrar pra tu. Ia sobrar pra mim. Então, e meu tempo é complicado com esse tanto de projeto, né? Inclusive, eu não sei, mas eu acho que vocês provavelmente vão ser o último ou penúltimo. Não sei até que ponto a gente vai fazer isso de novo, né, galera? Porque demanda, né? Mas aí demanda no processo mais estratégico. A gente consegue a gente contribui com o projeto com estratégia e audiência. Estamos fazendo isso agora, né? Estratégia, audiência e recomendação, né? Mas se eu tiver que sentar lá e escrever o seu CPL... aí vai demandar, não tem um retorno que pague isso. Eu não sei até que ponto, né? Mas é uma coisa que a gente até sentou e conversou muito, cara, antes de fazer. Cara, esse cara tem que ser... Gente, os caras, pra gente entrar nisso, tem que ser muito ponta firme. Porque no tempo que eu tô aqui e o Ladeira tá aqui, olha, se o Ladeira falou o tamanho do negócio dele. Meu negócio, sei lá, 9 dígitos. Peraí, o Ladeira falou o tamanho do negócio. Essa frase aí. Corte. Ladeira revela o tamanho do negócio. Ladeira revela o tamanho do negócio dele. Então, o tempo que ele tá passando aqui, o que eu tô passando aqui, você não sabe, assim, a hora que custa. Então, tem que
acreditar muito na oportunidade e na capacidade de execução da oportunidade, na legitimidade da oportunidade, porque senão no longo prazo dá ruim, espirra na gente, claro, né? Se eu tô aqui recomendando esses caras, porque o cara é bom, não é porque eles são bonitos, né, Ladeira? Também. Não é, Acho que também. Definitivamente. Também. não é porque o Gui parece o Senhor Madruga, é porque ele gera resultado. Não é pelo físico do Gui. Cara, pra mim, a primeira impressão é porque eu era o avatar do seu avatar. Tipo, eu era esse cara, né? E aí, quando eu olhei, eu falei, cara, a maioria das agências estão sofrendo, cara. Tipo, sofrendo mesmo. Precisa assim, de solução, Se tem uma coisa que todo mundo que tem agência tem em comum, sabe o que é? Tá todo mundo puto. O cara da agência tá puto porque ele, tipo, não se sente reconhecido. O contratante tá puto. Cara, por quê? Aí vai ver, eu lembro que eles fizeram uma lista das coisas que as agências faziam de errado. Eu gabaritei, cara. 100% das coisas erradas eu fazia. Eu falei, cara, realmente o que ele falou aí dos erros faz sentido. E aí o cara mostra o resultado e, cara, não tem como contestar, né? E a maioria das pessoas não consegue apresentar de forma clara. Semana passada eu recebi uma outra proposta dessa. Eu falei, essa vale a pena ouvir. Até agora eu não sei se eu entendi. Mas eu queria ter entendido, sabe? Porque tem um potencial. Eu queria, mas até agora eu não sei se eu entendi. Então, assim, não é óbvio pra mim. Então fica difícil de tomar decisão. No processo de confusão é isso. Então, ó, pra ser sócio, cara, a minha audiência conseguiria alavancar isso? É uma coisa, é um ativo. Você ajudaria isso eu ajudo isso. 2, meu conhecimento estratégico vai ajudar isso? Bom, audiência e conhecimento estratégico. Eu não tenho tempo para chegar lá e entregar essas paradas, né? Isso não vai acontecer. Aí a outra coisa que eu falo é o seguinte, os caras são ponta firme mesmo ou rola um lero no sentido, cara, o cliente dele tem um resultado mesmo, é uma capacidade de transformação muito grande, porque isso também tem que estar do lado, né? E tem potencial de escala. Sim. Isso tem um mercado adressável que chama? Endereçável. Tem um mercado endereçável que precisa dessa solução e tem esse mercado. Inclusive tem um mercado que ainda não sabe que precisa e até vocês podiam eventualmente chegar lá e vender. Então, e foi nesse caso que a gente decidiu, falei com o Ladeira, falei, e aí Ladeira, bora? Aí bora, aí a gente foi. Estamos aqui hoje. Estamos aqui. E quantos mentorados hoje? Hoje a gente cara, a gente bateu 300 essa semana. 300 mentorados ativos, né? Fora os que já passaram. Total, 300 mentorados. Isso um ano, hoje, nessa última turma, você vendeu a mentoria a um ticket de quanto? Só para o pessoal entender. 25 mil. 25 mil, ó. 300 vezes. Não é, claro que teve uma galera que pagou antes. Porque foi crescendo. O preço foi escalando. Foi escalando, mas tá aí, tá um negócio... Tem até logo aqui, ó. Tem, agora tem nome. Empresa Ultralize. Só falta uma camisa e um energético. Exatamente. Então, ó, o canal, inclusive, canal Ultralize. A camisa, se precisar, o cara que fez a logo fez. Essa história é boa. Essa é boa. Faz até o uniforme. O Vinícius chegou aqui e falou, cara, a gente contratou uma agência de comunicação para fazer a logo, de branding, e gastamos uma fortuna, mas valeu muito a pena. Aí eu, por que você acha que valeu a pena? Cara, eles fizeram não só a logo, ele foi tentar argumentar, eles fizeram toda a parte de papelaria, uniforme. Falei, tu vai imprimir a papelaria? Ele, não. Falei, vocês têm uniforme? Não. Então por que você tá usando isso como argumento? É igual meu pai, uma vez ele falou, cara, tem um condomínio lá em Caldas Novas que você tinha que comprar, cara. Lá é muito bom, porque tem quadro de basquete, quadro de tênis. Eu falei, você joga basquete? Não. Joga tênis? Não. Que porra de argumento é esse que você quer me jogar? Mas você quis dizer não uniforme, você quis dizer a... Cara, foi só pra não perder a piada. Mentorados, é isso que eu quis dizer. Não é uniforme. Mas eu não ia poder perder. Como é que chama isso? É uma roupa com a marca... Camiseta dos mentorados. Uniforme dos mentorados. Uniforme, pô. Pô, a gente ficou muito feliz, né, Bins, de ter vocês como sócios. E tem ajudado muito, com certeza. Então vocês agregam, pô, não só a imagem, mas também a estrutura, cara. Estamos aqui no escritório do Ladeira, inclusive não é fundo falso. A planta é. A planta é falsa, mas a planta não tá aparecendo. Uhum. Então, cara, a gente tá muito empolgado. Pô, quando a gente começou... Quando eu apresentei pela primeira vez pra vocês, acho que tinha... Sei lá, uns 30 acho que é 15, 20 poucos. 20. Então, ou seja, foi mais de 10 vezes o crescimento aqui. Cara, e eu fui no evento lá, né? Você foi, A gente fez um evento presencial em novembro do ano passado, a gente vai fazer outro esse ano tanto também. Na palestra lá quanto no almoço. Aí eu conversei com a galera lá, tipo, todo mundo muito impressionado com o que eles estão fazendo. É diferente no mercado, não tem nada parecido. Cara, essa decisão que você tomou, ela é muito inteligente mesmo e é contraintuitiva, né? 150 mil e tal.
Mas uma coisa que eu falo assim, cara, depois que eu entendi o que é um mundo de mastermind ou mentoria e tal, nunca mais eu ando sozinho. Perfeito. Cara, andar sozinho... Não faz muito sentido você estar dentro de um grupo desse, Não tem como, cara. Se você tá se você tem uma agência e pode estar numa mesa almoçando e viver um ano inteiro com um monte de outros caras que tem o mesmo negócio parecido, disposto a contribuir e trocar, não faz sentido andar sozinho. Cara, no último lançamento, até comentei isso, porque tinha uma pessoa lá falando, cara, eu não consigo enxergar que vocês conseguem faturar isso. O que significa? Se ela tivesse dentro de um grupo, faturar isso que eu digo, faturar a agência de marketing faturar R$100 mil, que era o que a gente estava prometendo ali, né, no lançamento. Ela falou assim, cara, eu não consigo enxergar isso. Eu falei, então, você precisa andar com pessoas que fazem isso para poder você conseguir enxergar e tangibilizar isso. Não só faturar 100 mil e guardar 50, né? 50% de margem de lucro faz diferença. Então, se a gente... Esse foi um exemplo que eu dei. Falei, pô, você tem então que estar num grupo igual ao nosso para você enxergar pessoas que estão fazendo isso. E muitas vezes são pessoas que tecnicamente não são nem muito boas. Porque o que a gente mostra é um modelo de negócio em que a gente dá uma cabeça mais de empresário, né, Gui? É aquele lance que eu falei naquela live nossa lá. Eu nunca ia... Olhando pra você, eu nunca ia imaginar que você tem uma agência, olhando pra sua equipe de vídeo ali, ó, a galera só de preto, cara. Então, fantástico, do Ladeira. Pra mim, essa galera veio da Chili Beans ali, contratado da Chili Beans. Cara, o Gui já botou uma tatuagemzinha de agência, relógio pulseiro colorido e tal. Mas olha, cara, tem cara de agência? Não, velho. Tem cara de um cara criativo. Tá vendo? Não sou criativo, não tenho cara de dono de agência. Quer dizer, se você não é criativo, né? Se você ainda não tem tatuagens, isso não é um problema. Tá, cara, sabe o que eu faria pra você, tipo, jogar na cara do Érico? Faz uma tatu tipo a do Whindersson aqui, assim, na bochecha, cara. Boa. Eu acho que ia ficar... Só pra... Você ia falar, aí, Érico, e agora? E agora eu sou criativo. Próximo episódio. Vou chegar aqui tatuado. Cara. Mas bem aqui assim, tipo... Cara, boa tatuagem do Gui, que ele tem um golfinho no pé dele, sabe? Um golfinho no pé? Acho que não. E o Ladeira que tem uma lagosta nas costas. Isso é verdade. A do golfinho não é verdade, mas tira a blusa e mostra. Mostra aí. Lagosta é uma iguana, quem é que tatua uma iguana nas costas? Não, cara, é verdade. Podia depois pegar uma foto e botar aí no podcast. Por que você tatuou uma iguana? Adolescente não é um cara muito esperto. E não é pequena, não. É uma iguanona. Iguanona, cara. Até onde vai o rabo da iguana? Até onde vai o rabo. Não. Mas é isso, galera. A gente contou. Eu tenho uma pergunta pra vocês. Só pra deixar claro, pra eventualmente alguém que não conhece vocês chegou aqui. Quem é o seu cliente ideal para mentoria? Vamos deixar claro, só para deixar claro. Para quem é e para quem não é. Tá, então beleza. Ó, então o nome da empresa, nossa empresa é Ultralise. Então Ultralise é a empresa e é o nome que tá o canal também do YouTube. E a gente tem um produto que é a Mentoria Ultra. Sim. A Mentoria Ultra, a gente ajuda donos de agência ou quem quer ter uma agência de marketing a escalar para os R$100 mil por mês, fechando clientes num ticket de pelo menos 3 mil por mês. Mas marketing, que tipo de marketing? Marketing para infoprodutor ou marketing para negócios locais? Foco para negócios locais. Então a gente defende que prestar serviço de marketing para negócio físico, negócios tradicionais, clínica médica, restaurante, loja de carro, acaba sendo uma oportunidade melhor do que se você prestar serviços para negócios não tradicionais. Porque, cara, tem muita demanda de negócio físico, muita demanda. Gigante. E é muito mais fácil de você fazer marketing digital para esses. E tem muita demanda por marketing, assim, não é que só tem tamanho de mercado, mas o mercado precisa de marketing, então existe muita necessidade. E me fala uma curiosidade sua que ninguém da audiência deve saber. O golfinho? Cara, que ninguém que não é óbvio sabe. Pra audiência. Eu já fui comentarista da ESPN. Sério? De pôquer. Total. Porra, bicho, você não sabe jogar pôquer. Me fala uma curiosidade sua que ninguém deve saber, assim. Ou me fala uma curiosidade do Bindes que... Cara, isso é difícil, não sei, pô. Tá nervoso aí. Mas já fui comentarista da ESPN. Total, não, Bindes. Uma coisa que ninguém dessa audiência sabe e chegou a hora deles saberem. Acho que é a minha idade, cara. Eu tenho, na verdade, 42 anos, mas as pessoas acham que eu tenho 30. Verdade. Mas você sabe, ó, a gente falou de sociedade
E uma boa sociedade, as pessoas falam que tem que ser complementar, né? Que as pessoas se complementam. Um cara fraco, um cara forte. Então, o cara tem o cabelo careca, sou jovem, ele é velho. Cara, o Gui tem essa testa. Complementa. A gente tem quase 10 anos de diferença. Ele é 10 anos mais novo que eu, apesar de parecer mais velho, né? Mas ele tem 10 anos a menos. A testa dele, bicho, com 10 anos a menos tá desse tamanho. Imagina quando ele chegar na minha idade. É que você não vê outras coisas. Nossa senhora. É um podcast maduro. Corta. Tem um podcast de Acabamos de perder grandes a empresários. Fechou. Isso é o que a gente faz. Esse foi o nosso 2 centavos. Imagina em off. Né, conversa. Desculpa aí, gente, mas não resisto. Esse foi o nosso 2 centavos. Não resisto. Podia mudar para oferecimento, o podcast Água Quinta Central, Cristal sem gás. Oferecimento Red Bull. Red Bull gives you wings. Não, na verdade não é oferecimento. Não. Inclusive, se não tiver patrocínio, ele muda. Vai virar Monster. Inclusive, se a gente não pagar pra Red Bull eles não dão pra gente. É verdade. Paga pra eles. É mesmo? A gente tem que pagar pra eles, cara. E não é barato, não. Cada um desse aqui é R$12. É mesmo? Não sei, mas tem cara, né? Tem cara. E é isso, galera. Se inscreva aí no nosso canal Ultralize. Clica aí em algum botão nessa tela, tem o sininho, tarará. E nos nossos Instagrams. O meu Instagram é Gui Cardoso GC. E o meu é Rodrigo Bindes. O meu é Leandro Ladeira N. O meu é Rocha Érico. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Valeu.